Muito bem. Então nós vamos agora para o nosso terceiro momento, tá? E esse terceiro momento é um pouco mais teológico, digamos assim, quando a gente vai ter a oportunidade de ir mais profundamente sobre determinados temas. E a gente começa aqui com João, capítulo 6, onde nós estamos, né? E nesse capítulo 6 é o versículo 42 e 43. Então vamos ver aqui o que é que a gente tem para conversar sobre esses dois versículos. Aí o texto diz assim: diziam, não é este Jesus o filho de José? Então, é o momento de duvidar. Que autoridade ele tem, né? Se ele é humano como a gente? Que autoridade ele tem? Quem não se rende ao convencimento do Espírito encontra 1000 motivos para dúvidas. Então, o que o texto quer mostrar é que não havia no coração deles, daquelas pessoas que estavam ali diante de Jesus, não havia esse envolvimento com o Espírito de Deus. Então, eles teriam dificuldade mesmo de reconhecer Jesus como sendo, né, o Filho de Deus, o enviado de Deus, por mais que Jesus demonstrasse, por mais que Jesus ensinasse, tá? Mesmo porque essa é uma obra que o Espírito faz. Então, é preciso que a pessoa dê espaço para que o Espírito possa fazer essa obra. Não dando espaço, o Espírito não vai obrigar ninguém a isso. Aí o texto continua. Cujo pai, eles falando, né? Não é esse o Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos, né? Ele é humano como nós. Então, né? Na verdade, a autoridade não estava na pessoa em si, mas na mensagem. Tá? A pessoa tinha toda a autoridade, mas não era exatamente isso que estava se tratando, mas é o recado que estava sendo dado. A autoridade estava na mensagem que Jesus estava passando para eles, né? Aqui, lembrando, aqui tem assim, tornar-se pessoa foi a melhor opção na graça para salvar o maior número de pessoas. Então, a graça de Deus entendeu o seguinte: para ele alcançar o maior número possível de pessoas sobre a face da terra, era necessário que Deus deixasse o ser Deus e tornasse homem. Tá? Então, digamos, se ele não se tornasse homem, digamos, ele salvaria 50.000 pessoas, digamos. É só um número, né? Mas ele tornando-se pessoa, vindo ao mundo, 50.000 não aceitaria, mas 51.000 receberia Jesus com facilidade. Percebe? Então, por causa de 51.000, 50.000 então perderam a oportunidade. Claro que isso aí são números que a gente está colocando só para mostrar como é que Deus trabalhou, pensou para alcançar o maior número possível de pessoas, tá? Com a liberdade que cada ser humano tinha, então ele foi trabalhando para que alcançasse, né? Uma alma é importante para Deus? Ela é tão importante quanto outra alma. Nenhuma é mais importante do que a outra. 50.000 é importante? Agora, 51.000 é mais importante? Claro, porque são um a mais. Entende? Então aí Deus vai trabalhar dentro dessa ideia de o maior número possível de pessoas serem salvas. Tá? Então, tornar-se pessoa foi a melhor opção na graça, né? Para salvar o maior número possível de pessoas. Mas para muitos é impedimento à rendição. O fato dele ter vindo ao mundo, isso dificultou algumas pessoas a se renderem a ele. Mas um número maior se rendeu. Como todas as almas têm a mesma importância, então ele optou pelo número maior de pessoas a serem rendidas com aquilo que ele iria fazer, tá? Como, pois, ele diz, aí daqui, como, pois, alguém lá no grupo, né, que estava em contato com Jesus, como, pois, ele diz, desci do céu.
Jesus falava de maneira figurada, claro, né? Descido do céu, sem a ajuda do Espírito, né? Pessoas confundem o figurado com o literal. O que Jesus fala literalmente e o que Jesus fala de maneira figurada. Sem a ajuda do Espírito fica difícil para eles compreenderem. Confunde a letra com o Espírito na Bíblia. Confunde o que é de Deus com o do autor, né? E assim por diante. Odeio os que te odeiam, né? O salmista falando, Senhor, eu odeio os que te odeiam, né? Ora, isso aí não tem nada a ver com Deus. Deus ama quem odeia ele. Deus ama, né? Então, o salmista estava fora daquilo que Deus realmente, como Deus realmente atua. Aí o versículo 43 diz assim, respondeu então Jesus, sabia que, o texto falando, né? Respondeu então Jesus, ele sabia que falava a infantis retardados, né? É uma expressão apenas, né? Pessoas muito deficientes, ele estava falando para aquelas pessoas. Precisava de paciência, carinho e respeito com aquelas pessoas tão fora da vontade de Deus. Responder com temor aos que buscam sobre a fé. Então Jesus respondia, estava com eles e compreendia, não é, as limitações deles. Jesus não se irritava, né? Jesus sabia que aquilo era fruto da situação pecaminosa daquelas pessoas. Jesus então disse para eles, quando diz isso, tem o sentido de ser veemente na resposta que ele ia dar para aquelas pessoas. Não murmureis entre vós. Não percam tempo com a murmuração. Não fiquem perdidos nisso, né? Não percam tempo buscando motivos contrários. Não percam tempo, quem perde são vocês. Abram o coração para entender o que eu estou falando. Queiram entender, né? Queiram entender. Então, é um apelo que ele faz àquelas pessoas para que eles possam ter os olhos abertos e compreender o que Jesus estava fazendo, o que Jesus estava ensinando e a salvação que ele estava trazendo e que elas poderiam se beneficiar, tá? Lembrando sempre isso, a maneira que Deus usou para salvar pessoas foi a maneira que ele entendeu com a sua sabedoria e conhecimento de todo ser humano, foi a maneira que ele entendeu que salvaria o maior número possível de pessoas. Tá bom? Então, digamos, qualquer outro plano salvaria menos gente do que esse plano que Deus usou para salvar pessoas. Tá? E ele fez tudo isso com amor e com respeito às pessoas. Deus não obriga ninguém a nada. Não obriga. Mas ele, então, cria situações para que, voluntariamente, essas pessoas venham ao encontro dele. Foi para isso que ele criou o ser humano e é assim que ele age, não é? Dando essa liberdade, ama e dá essa liberdade ao ser humano. Tá bom? Agora, a pessoa querendo, ele vai lá e atua para a mudança dessas pessoas. Tá bom? Isso. Agora vem aqui um outro tema, que é o seguinte. A declaração doutrinária, né, analisada, falando sobre Deus Filho. Para salvar-nos do pecado, aí podemos lembrar o seguinte, por este objetivo ele faz tudo possível, respeitando a individualidade de cada um, não forçando ninguém a nada, nem fazendo nada que seja fora daquilo que ele é como Deus. Tá? Como Deus, que é amor, que é perfeição, que é santidade, que enfim, ele não fere nunca isso para poder conquistar pessoas. Mas isso é suficiente para alcançar o maior número possível de pessoas. Morreu na cruz para salvar-nos do pecado, morreu na cruz. Ele não estabeleceu, é outra coisa interessante, Deus não estabeleceu a morte na cruz.
Tá? Agora, naquele momento que ele entendeu que era o melhor momento para ele vir e salvar o maior número possível de pessoas, naquele momento, as consequências da sua vinda e do seu ensino iria produzir a morte de Jesus. Então, ele se submeteu a isso. Tá bom? Não era projeto dele, não. Meu filho vai ter que ir e morrer. Não. A morte de Jesus era porque nós, seres humanos, iríamos provocar isso, já que ele veio para nos beneficiar. Tá bom? Então, essa morte promovida por nós é que é, então, ao mesmo tempo, a maneira que Deus usa para nos salvar. Tá bom? Se ele viesse hoje em dia, não seria a morte, né? Seria prisão perpétua, sei lá. Tem mil coisas que a gente pode fazer hoje que a gente entende que, né, é até pior do que a morte, tá? E a gente iria fazer contra Jesus. A gente que eu digo é a humanidade, aquela mesma humanidade que fez aquilo com Jesus lá atrás, e com religião, inclusive. Tá bom? Veja o que somos, né, capazes de fazer. Morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos. Né? É o que diz a declaração doutrinária. Morreu como ser humano, encarnado. Foi sepultado como toda pessoa é sepultada. Mas, diferente de todo mundo, voltou à vida e ressuscitou. Testemunhado pelos guardas romanos. Os guardas verificaram isso. Testemunhado depois por seus seguidores. Aí tem mais aqui. Depois de aparecer muitas vezes a seus discípulos, né? Aparece muitas vezes aos apóstolos e muitos discípulos, chegou a ser visto por mais de 50 discípulos ao mesmo tempo. Tá? Então, isso aconteceu. Não é um caso que uma pessoa viu separado, não. Grupos viram Jesus ressuscitado. Cadê? Ascendeu aos céus, foi visto subir à atmosfera, né? Subindo. Compreendido como voltando aos céus. Né? Essa subida dele na atmosfera, né? Provavelmente ali naquela região não foi para cima, foi para o lado, porque a Terra é redonda, ali ele foi para o lado. Mas ali era uma maneira de mostrar que ele estava voltando ao céu dentro da visão daquela época. Né? Dentro do entendimento geral e da cultura apocalíptica. Né? Jesus, então, volta para Deus, né? naquele momento da ascensão. Quem mais aqui tem? Onde a destra do Pai, ou seja, a direita do Pai, é o sentido de concordante. A esquerda seria discordante, opositor, como era com o sistema dominante do mundo. Então, Jesus estava à direita de Deus, mas à esquerda do mundo. Ao contrário, né, da nossa situação. Né? À direita do mundo e nós, seres humanos, né? À direita do mundo e à esquerda de Deus, contrário a Deus. Contra a exploração, contra pobres e fracos, ele estava em relação ao mundo, né? Contra a exploração de pobres e fracos, ele também estava à esquerda, ele não aceitava, ele não concordava com aquilo que no mundo acontecia. Tá? Exerce o seu eterno sumo sacerdócio. É o que o texto da declaração doutrinária diz. Exerce o que começou com a oração sacerdotal. Né? Ele começa no mundo a sua ação sacerdotal intercedendo por nós e ele agora continua no céu intercedendo por nós. Claro que ele é o próprio Deus. Essa é só uma linguagem para a gente entender, tá bom? Mas é o próprio Deus, é o mesmo Deus. Então, ele intercede por nós a ele mesmo, porque ele é Deus, né? Mas dentro dessa linguagem humana, a gente diz que ele está lá intercedendo por nós. Tá bom? Esse é sobre a declaração doutrinária. O que mais que nós temos aqui? Bom,
Sobre a filosofia, né? A filosofia, ela trabalha com alguns aspectos do ensino humano, né, para nos levar a ter melhor conhecimento sobre verdades. E isso serve também para o cristianismo, tá? Para a vida com Deus, a vida cristã. Então, ela fala sobre valores, né? É importante, é prioridade, tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que é prioridade, tudo aquilo que é determinante à vida, né? Tudo aquilo que é ético, moral, aquilo que produz convivência, princípios, tudo isso é o que a filosofia chama de valores. Tudo aquilo que faz a vida da gente ter significados. Tudo isso são valores. A razão é o motivo, a justificativa, né, que nos leva a agir ou ser de uma maneira ou de ser de outra maneira. Mente, ideia, raciocínio, argumento, compreensão, tudo isso são explicações que a filosofia dá para essas questões, né? Então a gente já viu sobre existência, sobre conhecimento, sobre valores, sobre razão, sobre a mente. Mente é ideia, raciocínio, o argumento, a compreensão das coisas, tá? Essa é a razão que a gente pode identificar dentro da filosofia. O que mais? A linguagem. Fazer-se compreender. Então, é quando eu uso minha linguagem para que as pessoas possam me compreender, possam saber quem sou, o que penso, o que gosto. Essa é a linguagem dentro da filosofia. E problemas a se resolver. Tudo é motivo a se questionar na filosofia. Tudo, né? E a gente não tem que ter receios disso, né? Se a gente crê num Deus verdadeiro, não temos que ter medo de questioná-lo. Temos que compreender quem ele é. Aí sim. E como é que eu vou compreender quem ele é? Questionando ele. Questionando o que ele quer, o que ele gosta, o que ele pensa. Isso não faz mal, tá? Isso não quer dizer que você não acredite, pelo contrário, quer dizer que você acredita. Quando você não acredita, você foge de perguntar alguma coisa, de questionar alguma coisa. Mas quando você acredita que aquilo é real, aí você questiona. Para quê? Para conhecer melhor, para saber exatamente. Você pode ter uma ideia errada sobre alguma coisa, tá? Então você vai questionar. Ela é real. Agora eu vou saber como é que ela é real. É isso que a filosofia trabalha. Então a filosofia, ela não é contra a religião, pelo contrário, ela é uma grande ajuda, porque a religião pode, dentro das suas crenças, ela pode se introduzir por caminhos errados. E não pode a religião dizer, não questione isso. Não, de maneira nenhuma. Entendeu? Porque somos seres humanos e nós somos falhos, nós temos limites. Tá bom? Então, a filosofia vai nos ajudar muito a compreender as verdades que nós cremos. Tá? Não temos que ter medo, né, de questionar a nossa fé, de questionar o que a gente crê. Não temos que ter medo. Pelo contrário, né? Quanto mais eu confio no que eu confio, mais eu vou questionar, mais eu posso questionar o que eu confio. Porque eu confio no que eu confio. Tá? Não temos que ter medo disso. Deus é uma verdade. Agora precisamos identificar como é essa verdade. Né? Ela não pode ser uma verdade qualquer. Tem que ser questionado, né, a verdade que ele é, para poder até aproveitarmos melhor a respeito dele. Tá bom? É isso que vai marcar a nossa continuação, o nosso estudo sobre filosofia nessas quartas-feiras. Tá bom? Ok, deixa eu ver aqui. Pronto. Nesse momento final, a gente vai conversar sobre algumas questões. Eu vou ver aqui o que é que eu já tenho aqui preparado e vou primeiro ver se tem alguma questão que alguém levantou
para a gente conversar nessa oportunidade, tá? Não temos aqui, mas nós vamos conversar sobre esse tema aqui, sobre homossexualidade. Olha que coisa interessante, que tema interessante para a gente conversar, né? Até porque existe muito preconceito, muita coisa que foi criada, né? Dentro das nossas limitações humanas, inclusive religiosas, a gente criou muito preconceito, muita situação, e que às vezes não condiz com o cristianismo. Tá? Então vamos ver aqui sobre homossexualidade. Devemos seguir Paulo e Moisés ou devemos seguir Jesus? Né? Então aqui tem essa resposta aqui, presta atenção, diz assim: deve seguir Paulo ou Moisés? Os seguidores deles, né? Mas somos cristãos, devemos seguir Jesus. Em momento algum, Cristo se preocupou com isto. E quando somos seguidores dele, devemos seguir ele. Não tem um momento registrado na Bíblia que onde Jesus se preocupou com essa questão. Tá? Então, para que se preocupar com isso, se isso pode gerar, né, dificuldades, como tem gerado muitas dificuldades. Tem gente, em nome de Jesus, fazendo coisas absurdas em relação a esse assunto. Tá? Mas Jesus não se preocupou com este assunto. Vamos ver mais aqui. A Bíblia coloca que tudo que precisa ser mudado em nós não depende de nós e de nossos esforços, mas é resultado da presença e da ação do Espírito em nós. O que precisa ser mudado na minha vida não depende de mim. Depende do Espírito Santo que eu recebo para a minha vida. Tá? Então é ele que vai operar essa mudança. Não depende de mim. Porque se depender de mim, não vai acontecer. O que mais? Cadê? Sendo assim, cabe a nós não julgar as pessoas pelo que concordamos ou não, mas confiar que o Espírito muda o que deve ser mudado em nós e nos outros. É o Espírito que vai mudar. Ele pode mudar? Pode. O Espírito? Pode. Se ele for chamado a dirigir aquela vida, ele muda a vida de qualquer pessoa. Ele faz exatamente segundo a vontade de Deus. Né? O Espírito pode mudar, sim. O que mais? A única coisa que nos é cobrado é amar as pessoas como elas são, respeitá-las como gostaríamos de ser respeitados. Não é a minha crítica que muda as pessoas. Não é porque eu concordo com o jeito dela ou que eu discordo do jeito dela. Não é isso que muda as pessoas. E ainda mais quando eu uso isso dizendo que é da vontade de Deus. Aí pronto, aí piora ainda mais a situação. Tá? Aí diz aqui, a única coisa que nos é cobrado é amar as pessoas como elas são, respeitá-las como gostaríamos de ser respeitados. Isto é o verdadeiro cristianismo, o resto é malignidade. Respeitar as pessoas. Acreditar que o Espírito sabe fazer as mudanças nas pessoas. É o Espírito que faz isso, não somos nós. Se você e eu não mudamos, é porque o Espírito não está em nós. O Espírito muda a gente. Entende? Então, esse é o aspecto da homossexualidade. Não temos que fazer guerras contra a homossexualidade, contra homossexuais. Nada disso. Isso não é o nosso papel. Esse é o papel do Espírito. E eu devo confiar no Espírito que ele sabe fazer a obra dele. Pronto, acabou. Encerrou o assunto. Jesus, em momento nenhum, reclamou sobre esse assunto. Confiou que o Espírito sabe fazer a obra. Se for da vontade dele, muda. Acabou. Entende? Então, devemos estar atentos a isso.
aquilo que Paulo vai, aquela preocupação de Paulo. A gente tem que também, vai ter um momento que a gente pode conversar um pouquinho sobre aquela experiência de Paulo. Tomara, quem sabe, pode ser até no nosso próximo culto, né? Por que Paulo se preocupou em falar aquilo? O que é que Paulo está dizendo ali? O que é que Moisés está dizendo lá, né? Lá quando ele fala sobre essa questão de homossexualidade. Então precisamos analisar o texto em si. Agora, o principal de tudo não é Paulo. O principal de tudo não é Moisés. O principal de tudo é Jesus. Tá? E é por Jesus que a gente tem que analisar o que Paulo fala, e é por Jesus que a gente tem que analisar o que Moisés fala. Porque Jesus é, né, a resposta de Deus para essa situação e para qualquer outra situação. A segunda questão é: o que é perdoar os nossos devedores? O que é perdoar aos nossos devedores? Quando Jesus ensina, né, que devemos perdoar os nossos devedores, está falando em beneficiar as pessoas e o mundo. Pois haverá menos ódios e rancores, beneficiar a obra dele em alcançar e salvar todas as pessoas, pois ama a todos. E principalmente beneficiar a quem perdoa. Este é o que mais ganha com o perdão. Quando não perdoamos, os mais prejudicados somos nós. Quem não perdoa é quem mais se prejudica, né? Depois, o mais prejudicado é o reino de Deus. E depois, o mais prejudicado, as pessoas e o mundo. Uma ajuda boa para perdoar os outros, além do motivo de agradar a Deus, é lembrarmos que as pessoas fazem o que fazem contra nós por vários motivos que as fazem infelizes de alguma forma. Cadê? As fazem infelizes de alguma forma. Pessoas felizes não maltratam pessoas. Elas perdoam com facilidade. Elas nem sentem o que lhe fazem de mal, pois estão felizes. Um ótimo artifício que podemos usar para perdoar os outros é lembrar que cometemos coisas semelhantes com outras pessoas. E se estivéssemos no lugar e situação delas, faríamos o mesmo que elas estão fazendo contra nós, contra você. Assim, elas são vítimas, como nós também temos sido em outras condições, contra as outras pessoas. Por isso, Jesus disse, quando estava sendo crucificado: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Tá bom? E por último, a terceira questão. O número dos salvos é pouco, grande ou muito grande? O número dos salvos, né? Jesus avisa que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Isto não quer dizer que ele vai escolher poucos, pois ele ama a todos, e pela vontade dele, todos seriam salvos. Isso é muito claro. Ele está afirmando que ele ama a toda pessoa sobre a face da terra. Ele gostaria de salvar todos, mas isto não depende dele, mas da escolha de cada um. Em todo mundo, em todo canto, ele, Deus, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence o homem do pecado, né, da justiça e do juízo. Sempre fez isto. Fez antes, durante e depois do judaísmo. Fez em todo o tempo da existência humana, independente de religião. Toda pessoa que reconheceu-se pecador e buscou ajuda divina para superar esta situação, encontrou perdão e a salvação. Este número de salvos é pequeno em relação a todo o mundo, em relação a toda religião, em toda relação a todo o judaísmo e todo o cristianismo. É um número grande de salvos aos nossos olhos.
mas é muitíssimo pequeno aos olhos de Deus, que gostaria de salvar todos, pois ama incondicionalmente a todos. Tá bom? Então, o número dos salvos é pouco em relação ao que Deus gostaria de salvar. E é um número interessante, né? Para nós que não conhecemos todo mundo, né? Então é um número que vai ser muito interessante. Tem muita gente, né, salva, mas não é o número que Deus gostaria. Deus gostaria de muito mais pessoas sendo salvas. Tá bom? Ok, a gente fica por aqui, não é? A gente já amanhã estaremos de volta, se Deus permitir, nós estaremos de volta e a gente vai continuar conversando nesses momentos de adoração ao Senhor, tá? Então a gente se despede e que Deus continue abençoando cada um de vocês, né, durante todo esse dia, e amanhã estaremos, com fé em Deus, estaremos de volta, tá bom? Deixa eu colocar aqui a musiquinha e a gente se despede, tá bom? Até mais, Deus abençoe.